Salve nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Flamengo. Vamos falar aí desse pós-jogo de Flamengo 4, Medellín 1 pelo segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. Jogo esse que o Flamengo foi avassalador. O Flamengo passou por cima do Independente do Medellín ontem no estádio do Maracanã. Mas antes de começar esse vídeo, nação, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com outro flamenguista. Você não vai estar pagando nada, é de graça. É só descer um pouquinho, clicar e se inscrever, curtir e compartilhar. Vai estar ajudando demais no crescimento do canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias aqui no canal. Todos os dias tem notícias do Mengão e para o canal continuar crescendo, conto com a ajuda de vocês. Vamos falar aí nesse pós-jogo onde o Flamengo passou o trator em cima do Independente Medellín. A última vez que o Flamengo venceu 2 jogos seguidos pela fase de grupos da Libertadores, se eu não me engano foi em 2022, com o Paulo Souza, que era técnico do Flamengo. De lá pra cá, o Flamengo vinha se complicando nas fases de grupo da Libertadores, até se classificar, mas tropeçava nos próprios pés, complicava grupos fáceis, grupos que o Flamengo tinha tudo para passar com facilidade. Sendo o favoritaço do grupo, ele sempre tropeçava nas próprias pernas, complicava o próprio grupo e sempre iria para a última rodada, dependendo da vitória para se classificar. Esse ano parece que vai ser diferente. O Flamengo começou bem a Libertadores, vencendo na altitude o Cusco e vencendo o segundo jogo no estádio do Maracanã. O que a gente vê nesse time do Flamengo, do Leonardo Jardim, é um Flamengo muito mais seguro, muito mais confiante. É um time que tem mais objetividade, é um time que se arrisca mais, é aquele time que ele é muito objetivo no que ele quer fazer. Tomou a bola, pum, chuta no gol. Esse é o time do Leonardo Jardim. Diferente do time do Felipe Luiz, que era muito toque de bola, pensava demais, esperava até o último momento para finalizar. Já com esse time do Leonardo Jardim já é um outro Flamengo, é um Flamengo que chuta de fora da área. É um Flamengo que abriu espaço, chuta. Então é um Flamengo que vem crescendo bastante. Teve aquele apavoro lá do Red Bull Bragantino, mas foi só aquele jogo. Desde que o Leonardo Jardim chegou, o Flamengo só perdeu aquele jogo. E de lá pra cá o Flamengo só vem jogando bem, vem jogando, pressionando o adversário e pondo dificuldade. É o que se espera de um time do Flamengo, com o elenco, com o investimento que tem. O Flamengo sempre, quando entra nos jogos, é favorito, mas tinha que mostrar o favoritismo dentro de campo, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Só que nos últimos jogos o Flamengo vem mostrando seu favoritismo dentro de campo, e isso é importante demais, porque chama o torcedor para jogar junto com o time. É o Flamengo aí que vai caminhando a sua classificação para a mata-mata da Libertadores com tranquilidade, graças a Deus, com tranquilidade. Parece que o Flamengo vai se classificar em primeiro. O próximo jogo vai ser contra o Estudiantes na Argentina. O jogo vai ser 9h30 da noite. Mas temos que destacar alguns pontos aqui. Que partida péssima do Carrascal ontem. Carrascal que, quando o time estava 0x0, perdeu aquele gol de cara lá, que aquele gol lá, a lá David, quando jogava no Flamengo, que perdia gol debaixo da trave. Aquele gol lá não se perde, principalmente em Libertadores. Se fosse um outro time mais preparado, mais cascudo, perder aquele gol ali que o Carrascal perdeu ontem era inaceitável. É assinar a carta de suicídio, porque nem todo time vai deixar de aproveitar esses erros. Então, tem chance de matar o adversário? Mata ele. Porque o Carrascal ontem fez uma partida. Ontem o Carrascal não estava bem no jogo. O Carrascal que vem baixa no Flamengo, não está numa fase boa. O gol do empate ontem do Independente Medellín, que foi do Ione, ex-tricolor, Ione Gonzalez, eu acho que é o nome dele, foi um erro do Carrascal. Foi tentar sair jogando ali, perdeu a bola e o time deles aproveitaram. Mas logo em seguida o Flamengo foi lá e ampliou o jogo. O Flamengo vai para o intervalo com 2x1. Temos que destacar aqui o crescimento do Samuel Lino com o Leonardo Jardim. Samuel Lino jogando bola, fazendo jus ao valor que foi pago nele. Não só o Samuel Lino, mas como o Paquetá. Que partida do Lucas Paquetá ontem. Paquetá que vem crescendo, vem pegando confiança. E ontem o Paquetá foi o dono do meio de campo. O Paquetá ali vindo jogando mais atrás, ele rende muito ali naquela posição. Então o Lucas Paquetá crescendo bastante com a camisa do Flamengo, se readaptando ao futebol brasileiro. Então o Paquetá crescente, confiante. Paquetá desde que chegou tem média de 1 gol por jogo.
Então que ele continue assim. Paquetá, que é importantíssimo demais pro Flamengo, cria da base. Então que o Paquetá continue nessa pegada. Já falei Samuel Lino, né? Tirando o Carrascal ontem, que fez uma partida mal, eu gostei do time ou todo. O Flamengo ontem dominou o jogo os 90 minutos, tirando aquele lance do gol do Independente Medellín. Tirando aquele lance ali, o jogo todo foi do Flamengo. O Flamengo engoliu o Independente Medellín. Eu que sou um dos críticos do Everton Araújo, eu assumo aqui, eu sou um dos críticos dele. Esse moleque vem crescendo, vem jogando bastante bola, vem tendo mais confiança. Então é um outro Everton Araújo de uns 3 jogos atrás. É um Everton Araújo que agora tenta, desarma. É um outro Everton Araújo. Leonardo Jardim mostrando a sua confiança ao jogador e ele vem retribuindo dentro de campo. Vamos destacar aqui também Bruno Henrique e Arrascaeta. Falou em jogo grande, principalmente em Libertadores, chama o Bruno Henrique e Arrascaeta. O Flamengo contrata jogadores bons para decidir os jogos, mas quem decide é sempre aquela safra de 2019. Bruno Henrique e Arrascaeta. Partidaça dos dois ontem. Bruno Henrique, que no começo do jogo estava meio que batendo cabeça com o Samuel Lino, mas só que ele veio se reencontrando na partida e cresceu na partida e decidiu mais uma vez. A gente que ficou na expectativa de ver o retorno do Saul no jogo ontem, só que não entrou, o Leonardo Jardim não colocou ele. Eu até achei que ele ia colocar, o Flamengo estava ganhando já de 3-1, sem tomar risco no Independente Medellín. Eu achei, o Leonardo Jardim vai dar uma oportunidade pro Saul, o Saul que vai estar voltando agora, mas só que não botou ele ontem em campo. Talvez no próximo jogo deva colocar o Saul para ganhar um pouco de ritmo, começar a sentir o ambiente do estádio, então que o Saul volte o mais rápido possível. E que ele é importantíssimo, é um reforço de peso para o Flamengo, joga muita bola. Eu sempre gostei do Saul. E o Pedro, né? Pedro crescente com o Leonardo Jardim. Pedro jogando muita bola. É o melhor centroavante que tem no Brasil hoje, é o Pedro, não adianta. Pedro é matador nato e ontem guardou mais um jogo. Pedro, que ainda tem expectativa de ir para a Copa do Mundo, está fazendo por merecer. Até a escalação para a Copa do Mundo ainda tem tempo, dá para o Pedro mostrar bem mais futebol. É um Pedro que parece com o Felipe Luiz. O Pedro não estava confortável com o Felipe Luiz. Era nítido isso, parecia que não queria jogo depois daquele problema todo que teve, que o Felipe Luiz expôs ele na coletiva. Parece que o Pedro fazia corpo mole, era criticado pelo torcedor, porque estava fazendo o corpo mole. Só que com a saída do Felipe Luiz, com o Leonardo Jardim, é um outro Pedro. É um Pedro que tenta mais, é um Pedro que volta para buscar a bola, é um Pedro que acerta nas finalizações, coisa que ele não estava acertando. Então o Pedro está crescendo e como o Flamengo não tem outro centroavante hoje, o Pedro em alta é importantíssimo para o Flamengo. Ele faz muita diferença. Quando é jogo grande também, o Pedro decide. Então ontem a partidaça do Flamengo que não tomou conhecimento, fez o que tinha que fazer com o time fraco na Libertadores, passou por cima, diferente de outros clubes aí, né, que jogando em casa, o 11º colocado do campeonato peruano, depender de arbitragem de um pênalti inexistente. Não estou citando clube nenhum, não estou falando qual clube que é, só estou falando aqui que tem clubes que dependeu da arbitragem para vencer o jogo jogando em casa. Então, nação, tenho que falar aqui também hoje que teve o julgamento do STJD. Teve mais uma punição ao Jorge Carrascal, mais 2 jogos de punição. Carrascal tinha sido expulso contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil, que para mim não foi nada. Foi injusta aquela expulsão, onde o árbitro ignorou a regra todinha do jogo. Ele pegou 4 jogos ali por causa daquele lance. Foi absolvido, caiu para 2 jogos. Por causa da expulsão contra o Fluminense no último domingo, ele levou mais 2 jogos de expulsão, então vai desfalcar o Flamengo em 4 jogos. Não só ele, mas como também o Eric Pulgar, por causa daquela agressão do jogador do Bragantino, que deu um chute no jogador e um soco na cara dele. Ali ele pegou 4 jogos de punição também. Então são esses 2 jogadores que vai desfalcar o Flamengo aí 4 rodadas. Pelos jogos que é comandado pela CBF, Brasileiro e Copa do Brasil. A punição do Pulgar eu até achei justa, por causa que não se faz aquilo, dá um chute e um soco na cara do adversário, desnecessária, mereceu a expulsão, não se faz aquilo, que aprenda, que sirva de lição. Gosto muito do Eric Pulgar,
mas ele mereceu ser punido sim. Já do Carrascal eu achei exagerado demais. O STJD esse ano aí que começou cedo, os clubes que não abram o olho não, porque o STJD está de olho e está aplicando aí punição sem por nada. Qualquer coisinha eles estão punindo aí. Então, nação, são esses dois jogadores aí. O Eric Pulgar, ele está lesionado, então ele está se recuperando. Talvez esses 4 jogos aí que o Eric Pulgar vai ficar fora, é o tempo que ele vai estar se recuperando. Então, nação, deixa sua opinião aí nos comentários. O que você achou do jogo ontem? O que você gostou do Flamengo ontem? E aí, comenta aí, deixa sua opinião. Pra mim foi um Flamengo avassalador. Dominou o jogo nos 90 minutos e foi justíssima a vitória do Flamengo. Flamengo em alta intensidade no jogo de ontem. Teve até aqueles mimizentos que falou que no segundo gol do Flamengo, o Paquetá faz falta no jogador do Independente Medellín, mas não foi nada ali, foi lance de jogo, disputa por espaço. Tenho que destacar aqui também o árbitro. O árbitro ontem, é isso que a gente espera de um árbitro de futebol. Deixa o jogo correr. Ele não estava apitando nada. Essas faltinhas bobas que esses árbitros brasileiros apitam toda hora, o árbitro de ontem deixou correr o jogo e é isso que a gente pede. Árbitro que deixa o jogo correr, interfere menos no jogo. Entendeu? Então o árbitro ontem foi bem, foi criterioso. Lances que ele não dava para um, ele não dava para outro, lances que ele dava para um, dava para outro. Então apitou bem o jogo, que tenhamos mais árbitros assim. Se fosse aquele jogo de ontem, os lances que o árbitro deixou correr ontem, se fosse árbitro brasileiro, era falta toda hora, era apitação de jogo toda hora. E isso sirva de lição para os árbitros brasileiros. Então, nação, isso daí é o pós-jogo. O Flamengo aplica 4-1 na Libertadores. Estava com saudade de ver esse Flamengo em fase de grupos de Libertadores. Se você assistiu até o final, gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Se você já é inscrito, muito obrigado. Tamo junto, nação, pra cima. Isso aqui é Flamengo.